Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então, gente, Paulo começa a falar, né, o problema da nossa fraqueza, da nossa carne, que a gente viu semana passada, que ele está falando daquela parte da nossa psique que recebe a influência dos instintos, que acaba o instinto de conservação, acaba incentivando em nós o nosso egoísmo, a gente possuir as coisas, o instinto de posse em relação a pessoas e coisas, tudo isso vem do instinto. Então, fala dessa parte da psique, essa carne, essa fraqueza, essa tendência nossa que é estimulada pela presença do instinto e que acaba os nossos atos sendo de impureza e maldade, e que agora nossos membros, quer dizer, nossas ações, possam servir à justiça para a santificação. E hoje nós vamos ver o que é essa tal dessa santificação, tá? E quando a gente era escravo do pecado, a gente não conseguia se ajustar à lei, né? À justiça, porque a gente não conseguia, né? Então, os nossos frutos eram de vergonha e de morte. Mas agora, libertados do pecado, nós nos tornamos servo de Deus e damos fruto para a santificação, que nós vamos ver hoje, e, por fim, para a vida eterna. Então, Paulo está contrapondo duas ideias aí no versículo 20 e 22. Uma está no passado, naturalmente, que ele está falando da experiência dele, nós estamos em transição dessa que ele põe no passado para a que ele põe no presente. Né? A gente ainda não está libertado do pecado, a gente está se fazendo esse processo. Né? Então, ele vai contrapor o ser escravo do pecado e o estar liberto do pecado. Né? E a gente, estando escravo, a gente não consegue se ajustar à vontade de Deus. Enquanto que, se eu sou liberto, eu sou servo de Deus. Ou seja, eu obedeço à vontade divina. E aqui, quando sou escravo, eu tenho fruto da vergonha e da morte moral, enquanto que, se eu sou liberto do pecado, eu tenho a santificação, que nós vamos ver hoje, que tem como objetivo a vida eterna. Vida eterna é ressurreição, a gente se tornar espírito puro, tá? É isso que é vida eterna. Então, a gente trouxe três traduções aqui e a gente vai ver, né, do versículo 22, que vai ser a base nossa hoje, postos a serviço de Deus, ou transformado em servo de Deus, ou a partir do momento que nós somos escravos de Deus, né, a gente produz frutos para a santificação, ou frutos que leva à santidade e tem como fim, como objetivo, como desfecho a vida eterna. Tá? E aí a gente vai para esse versículo aí que está lá em Levítico. Levítico é um livro que cuida a partir organiza o culto de Israel, o funcionamento do templo, e ele tem uma parte dele que é o código de santidade, que vai do 17 ao 26, capítulo. Do capítulo 17 a 26. E no meio dele existe essa declaração divina,
diga o seguinte a toda a comunidade de Israel: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Santificar, gente, é o processo de virar santo. Então, eu preciso entender o que é ser santo, tá bom? E por que eu tenho que ser santo? Porque é uma ordem divina. E por que é uma ordem divina? Porque eu sou filha dele. Eu não sou feita em imagem e semelhança de Deus. Se Deus é santo, eu também devo ser santa. Tá bom? Então, isso é uma ordem divina de ser santo. O problema é a gente entender o que é santo. Esse que é o problema. Para eu ser santo, eu vou me igualar a Deus? Nós Eu vamos não me primeiro igualo a ele. descobrir o que é ser santo. Depois nós vamos entender isso. Mas primeiro eu preciso saber o que é ser santo, tá bom? Vamos devagar, porque não é um conceito tão fácil assim. Então, se a gente vai no hebraico, santo é kadosh, que quer dizer sagrado, quer dizer santo, quer dizer o santo, que é Deus, quer dizer separado. Aí a gente vai logo no separado, que é o nosso interesse, né? Aí a gente vai e separa. E a gente acha que virou santo, né? Então, vocês acham que está correta essa interpretação? Não, né? E por que está errado? Para testar a gente, né? Para ver se. A gente precisa do relacionamento para a gente poder se conhecer, né? Isso. Senão eu acho que eu, sozinha, eu não vou me melhorar nunca, É né? porque isso parte do princípio, gente, que é assim. Essa separação que a gente faz aí parte do princípio assim. Tá tudo bem comigo. É o outro que me desequilibra, é o outro que me tira do sério, entendeu? Então, o outro que me inferniza. Então, eu quero ser santo, eu separo. Aí não vai ter ninguém para me tirar do sério, não vai ter ninguém para me encher o saco, ninguém para me desequilibrar. Virei santo. Só que o problema que essa interpretação está errada, porque o outro não me tira do sério. Sou eu que saio do sério com o que o outro faz. O outro não me dá raiva, sou eu que fico com raiva com o que o outro fez. Vocês entenderam a diferença? Não é um negócio que o outro enfia dentro de mim, não. É eu que desperto em mim uma coisa que já tinha lá dentro. Então, eu me desequilibro com o que o outro fala ou fez, é porque eu sou uma pessoa desequilibrada. O outro, na verdade, só está sendo um espelho para mim, uma oportunidade para me ver as questões minhas não resolvidas. E se não tivesse o outro, eu ia achar que aqui está um verdadeiro jardim do Éden mesmo, tudo tranquilíssimo. E o outro só está apontando a minha dificuldade. Entenderam? Mas eu sei que essa interpretação está errada porque Paulo falou, deve ter umas 2 semanas que nós estudamos isso, que o cristão é aquele que foi marcado pela vida do Cristo. Então eu olho para o Cristo, essa interpretação está certa? Não, está errada, porque o Cristo ele não se separava das pessoas, ele tinha momentos de solidão e oração, mas em nenhum momento você vê o Cristo se isolando ou não tendo contato com as pessoas. Então, logo, a minha interpretação está incorreta. Eu posso tirar da onde eu quiser, está errado. Toda vez que a gente faz uma interpretação e ela se choca com a vida do Cristo, eu entendi errado. Logo, essa interpretação está errada. Mas aí que vem um problema, a gente é mais inteligente que esse povo aqui. Aí que entra a questão da fuga do ego. Que entra a questão que a gente chama escamoteamento ou fuga do ego. Porque eu continuo achando que é o outro que me desequilibra, que é o outro que me faz raiva, o problema é o outro, entendeu? Só que acontece que eu já sei que essa posição aqui de isolamento completo está incorreta. Aí o que eu faço?
eu tenho problema na família, tenho comemorações, eu chego tarde, saio cedo. Eu arranjo um trabalho na hora para não ir. Eu estou aqui no Centro Espírita, num grupo do Centro Espírita, aí tem uma pessoa com quem eu tenho algum tipo de problema, ou seja, a pessoa, eu me sinto irritada com a pessoa, uma antipatia, tudo isso é oportunidade para a gente conhecer. O que eu faço? Mudo de dia. É aqui no grupo da Joana, eu quero continuar, passo para fazer o estudo online. Isso, gente, eu estou separando. E fora que eu vou conhecendo os meus amigos, como é que é? Eu vou escolhendo. Aquele que pensa como eu, torce para o mesmo político que eu, mesmo time de futebol que eu. E se a pessoa é um pouquinho diferente do que eu acho que eu sou, que é melhor, eu separo. Então, eu estou fazendo a mesma coisa que esses aqui. Só que isso eu faço e dou sempre uma justificativa linda. Eu falo, não, eu a partir de agora eu vou assistir, vou mudar de dia, porque esse dia, gente, eu tenho que dar mais assistência para os meus filhos. Ah, porque meu marido está precisando de mim em casa. Cuidado com esse muita luz. Quando a gente põe muita luz, onde é que está a treva? No inconsciente. Então, gente, como é que eu descubro que eu estou escamoteando? Alguém aí tem ideia, gente? É muito simples. Como é que Jesus falou que eu conheço a árvore? Pelo fruto. Então, você está modificando alguma coisa na sua vida para você ver a sua real intenção. Apaga as desculpas bonitas que você elaborou, que isso tudo é fuga do ego. Apaga tudo. E pega o resultado final e compara com o começo. Aí você vai descobrir sua real intenção. Eu ia colocar que quando você colocou essas imagens, elas faziam atrocidades. E aí, quando você trabalha isso do momento, é uma reflexão. O que que eu estou fazendo? Eu estou fazendo de maneira despistada, maquiada, o mesmo isolamento que eles faziam. Porque eu sei que é errado, mas eu quero fazer. É isso que chama fuga do ego, escamoteamento do ego. Aí você continua na mesmice, desencarna, volta, encarna de novo, repete, vai de novo, volta para uma mesma coisinha, né? Falta de consciência de eu entender que aquela pessoa que eu acho que é difícil, ela está me mostrando coisas em mim que eu preciso trabalhar. A hora que eu trabalhar, a pessoa vai deixar de ser difícil. Porque o difícil sou eu. Entendeu, gente? O difícil sou eu. Quem está precisando mudar sou eu, não é o outro. O outro me incomoda porque mexe com coisas minhas. Então, isso aqui é o que a gente chama de escamoteamento do ego. Tá claro, gente? Aí em casa, alguém tem dúvida? Ficou claro o que é isso? Então, isso não é ser santo, é óbvio. Isso é fugir de si mesmo, mas não é ser santo, tá? Vânia, Cobrir ainda o que é ser santo, que eu ainda não falei, não. Vânia, quando a gente começa a olhar para o outro e ver nele qualidades, ver nele que ele não é aquilo que a gente está olhando, a gente começa a perceber que a mudança tem que partir de nós e não do outro. A gente entender o outro, nós temos que fazer a mudança dentro de nós. Aí a gente começa a achar que o outro é bom, que o outro não era aquilo que a gente estava pensando. E que a gente começa a entender o processo dele dentro da nossa caminhada, de reparar aquilo que está dentro de nós e fazer a mudança em nós, não é no outro. A gente não muda ninguém, a gente muda nós mesmos. E por Não é? quê? Quando eu falo que o meu problema é que o outro é antipático, quem tem que mudar é o outro, gente. Vai. É isso Não é mesmo. óbvio? Quando eu falo É. que o outro é chato, o outro é arrogante, o outro é implicante, quem é que tem que mudar? O É,
O Eu tô outro, bem eu tenho que demais. ficar, eu tô bem. Só estou incomodada com todo mundo, mas eu estou É ótima. isso, isso mesmo, é a É maior isso, né? verdade. A É, gente quer que o outro mude. muda, mas se nós não mudar nós, tudo vai continuar piorando cada dia. É Quando a isso. gente faz a mudança, você Aí vê que vamos tudo se aprofundar torna mais mais um simples. tiquinho no que seja santo. Olha no 1 Tessalonicenses. Pega o microfone, pega o microfone, pega o microfone. Eu não escuto sem microfone. Eu O estou, pessoal de casa, Renê, eles ficam doidos. Como é que a pessoa escuta a resposta e não sabe a pergunta? eu estou Parece a encabulado, carta de eu estou Paulo. encabulado com a primeira fotografia lá no canto. É uma clausura de irmãs, Sim, sim. e você está falando isso tudo Isso não é ser com santo. relação às conversas entre elas. Está mostrando lá que as conversas entre elas. Não, Ou não é é isso, assim, não. O que eu é estou assim, trazendo só é assim. assim, ó, só explicar. Santo quer dizer separado, mas a gente interpreta isso ao pé da letra e acha que se eu entrar para uma clausura, eu viro santo. Se eu for para um mosteiro, eu viro santo. Se eu me afastar das pessoas, eu viro santo. Ermitão E não santo. é isso que significa santo. Eu não falei ainda o que é. Nós vamos descobrir ainda. Eu falei o que não é. Literalmente, a gente interpreta sim. A gente afasta do outro, ou vai para a clausura ou para o mosteiro, achando que vai ser santo fazendo isso. Não vai ser. Merci. Da próxima vez, levanta para não precisar ir aí, tá? Mas, gente, mais uma vez, o pessoal de casa não escuta o que a gente fala aqui dentro. Se vocês não pregarem o microfone, o pessoal de casa fica difícil para eles, né? Tá bom? Então, vão aí, ó. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, Paulo fala assim, ó, a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Então, foi uma ordem divina, é o desejo de Deus, é um determinismo, nós vamos ser santificados, tá? Ô, Vânia, Hum, você falou que vocês sejam santificados. uhum. Paulo, então, está se considerando um santo. Paulo já está, já sim, tanto que lá no começo do versículo, ó, olha aqui, ó, fraqueza de vossa carne. Ele já não está nessa fraqueza mais. Quem está é nós. E tem tudo a ver. Calma, gente. A gente vai descobrir o que é ser santo. Calma. Então, vai lá o Paulo. Falo como vocês, por causa da fraqueza de vossa carne, assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão, impureza e da maldade para a maldade, assim oferecer agora vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Então, o que que Paulo está falando? Que a gente tem uma parte mais grosseira da nossa mente, que é muito impulsiva, que reage muito ao instinto, que a gente tem que trabalhar isso, e que a gente, estando nesse processo ainda de responder muito ao instinto, a gente usa nossos membros, ou seja, nossas ações, para a maldade e para a escravidão e para a impureza. Mas aí ele faz o convite. Ofereça as vossas ações para elas servirem ao ajustamento da vontade divina para a santificação. Então, o que que Paulo tenta dizendo? Que as nossas ações estão relacionadas com esse processo de santificação. Ao invés das minhas ações servirem para maldade, existem algumas ações que me aproximam da santidade. Então, tem uma relação. É isso que Paulo está dizendo. Esse ajustamento, ó, minhas ações, vossos membros, se ajustarem à vontade divina, que justiça é ajustar à vontade divina, obedecer a Deus, ajustar a vontade divina para que eu consiga a santificação. Então, tem um processo aí de ajuste à vontade divina. Vamos mais um tiquinho.
Antes de ir para frente, aqui, então, só para a gente recordar, a fraqueza da nossa carne, então, essa psique inferior, que está mais sobre o instinto, principalmente conservação, que desperta em nós esse egoísmo. O egoísmo já está lá, mas só desperta. Aí eu quero a posse, eu quero ter, né? Eu quero o melhor para mim, o tudo para mim, né? Isso é essa parte mais sensual, dos prazeres, das relações, meu ter no mundo, é muito nessa parte mais sensual, né? Das sensações, do físico. O outro lado, essa daqui eu tenho que educar. É obrigação minha. Essa daqui eu tenho que despertar. Que aí é a psique superior, é a ligação com o divino, com a espiritualidade, que vai trazer a gentileza, a ternura, o sentimento, não a emoção, o sentimento, né? A intuição, a sabedoria, o amor é outro nível. Esse aqui são coisas que eu tenho que despertar em mim, tá? Só recordando, porque vai facilitar para nós. Então, agora chegamos no 22. Como é que Paulo fala? Mas agora, libertos do pecado e postos a serviço de Deus. Então, primeira coisa, justiça. Posto a serviço de Deus é você estar ajustado à vontade de Deus. Tendes vossos frutos, que nós vamos ter que descobrir o que é, para a santificação. Meus frutos são para o processo de santificação. E como desfecho, ou seja, como objetivo final, eu vou chegar nessa vida eterna e ressurreição. Então, tem um processo longo até a gente chegar no espírito puro. Então, servos de Deus, eu passo os frutos. Quais são os frutos? Minhas ações, meus sentimentos, meu pensamento, que me aproxima de Deus. Então, santificar é eu aproximar de Deus. E eu vou ter a vida eterna. Então, eu vou me afastar do quê? Eu vou me afastar pela vibração, pela sintonia, pelos meus desejos, pelas minhas escolhas da mente coletiva. Não vou me afastar das pessoas. Então, você vê isso claramente, gente. Vamos pegar um São Francisco. Ele pode estar comendo um franguinho do lado seu. Você está num nível de sintonia. Ele está em outro. Você vive uma vida, ele vive outra totalmente diferente, espiritualmente falando, entendeu? Ele é separado. Mas não é separado porque ele não pode sentar do meu lado. Não é separado porque ele não conversa comigo. É separado porque a vibração, a sintonia, os desejos, os pensamentos, os sentimentos dele estão em um nível espiritual acima do meu. E é isso que é santificação. É isso, esse fruto meu se aproximar do divino, ou seja, a parte superior da minha mente começar a se desenvolver e diluindo a parte inferior. É isso. E aí eu me torno santo como um separado. Então, quando eu chego aqui, então hoje nós temos uma vibração bem longa, umas ondas bem longas, não é? Aí a gente chega, faz uma oração, sintoniza aqui. Chegou na esquina, já perdemos, voltamos para a nossa sintonia normal. Um santo não. Ele fica nessa vibração 24 horas por dia. Ele não visita esse nível, ele vive nesse nível mais superior. Entendeu a diferença? Nós visitamos e somos convidados a ir prolongando pouco a pouco a nossa permanência nesse nível superior de espiritualidade, aproximando do Deus como? Minhas ações, meus sentimentos, meus pensamentos. E como que eu desenvolvo isso? Gente, prece, reflexão, meditação, o trabalho no Brain para quebrar o egoísmo, que é a parte mais inferior da minha psique, o orgulho. Entendeu? Então, isso é o processo de santificação. Então, o separado, sim, o santo quer dizer separado,
mas é separado vibratoriamente. Ele é separado por causa com quem ele sintoniza. Chico Divaldo, eu posso considerar isso? Eu acho que sim. Eu acho que pode, com certeza. Né? Uma pessoa, né, que é uma vibração deles, né, gente? Então é isso. E a gente está no processo de conseguir ser santo. Alguém tem alguma pergunta, gente? Deu para entender o que é ser santo? Mas agora e nós vamos para o Emmanuel. Vamos lá no Emmanuel, então. Vinha de Luz, capítulo 11. Abre a porta. E, havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Alguém sabe o que tem de chocante nesse versículo? Então, olha bem, vou contar quanto que isso acontece. Jesus morre, tem a ressurreição, os discípulos estão trancados numa sala, ele aparece nessa sala trancada e a primeira coisa que ele faz, havendo dito, é porque ele falou shalom, ou seja, ele falou paz, paz no sentido de harmonia, de, vamos dizer assim, plenitude em todos os aspectos da nossa vida. Shalom é um trem bem profundo, viu, gente? Em todos os aspectos da vida da gente. Aí ele assoprou e tal, mas tem algo bem chocante nesse versículo que a gente às vezes não percebe. Mas vão entender o seguinte, olha, assoprou, né? Lá no Gênesis, capítulo 2, versículo 7, formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas. Olha que o sopro divino é o sopro de vida. E o fôlego da vida e o homem foi feito alma vivente. Quando a gente chega lá nos mensageiros, nós temos o seguinte, o André Luiz está numa colônia prestando assistência, se não me engano, Campos da Paz, mas posso estar errada. E lá ele vai ver essa questão do sopro. Você quer ler para nós, por favor? Os Mensageiros, capítulo 19. E como Vicente e eu não pudéssemos ocultar a perplexidade, Alfredo considerou: isto não é novo. Jesus, além de tocar naqueles a quem curava, concedia-lhes por vezes o sopro divino. O sopro da vida percorre a criação inteira. Toda página sagrada, comentando o princípio da existência, refere-se a isso. Nunca pensaram no vento como sopro criador da natureza? Olha só que interessante, é o sopro da vida, né? O que tem de chocante aqui, eu vou te falar. Eu vou fazer uma figura para você entender. O sopro divino, o Cristo trouxe o sopro divino, ele trouxe um presente, uma bênção. E ele precisa usar o imperativo, recebai. Meu Deus, não era para a gente correr em direção para receber? Não era para a gente querer? É um presente. E ele precisa usar o imperativo, recebai. Olha bem, isso é para chocar a gente. Profundamente expressivas as palavras de Jesus aos discípulos nas primeiras manifestações depois do Calvário. Comparecendo à reunião dos companheiros, espalha sobre eles o seu espírito de amor e vida, exclamando: recebei o Espírito Santo. Por que não se ligaram às bênçãos do Senhor automaticamente aos aprendizes? Ele vem, então, com esse halo de amor e vida e dá para os discípulos, e tem que usar o imperativo, recebei, conclamá-los a receber, conclamá-los. Aí ele pensa, mas, quer dizer, depois de conhecer Jesus tão profundamente, né, e não automaticamente eles não iriam receber? Por que não transmitiu Jesus
pura e simplesmente o seu poder divino aos sucessores? Ele que distribuía dádivas de saúde, bênçãos de paz, recomendava aos discípulos recebessem os divinos dons espirituais. Por que não impor semelhante obrigação? É isso que ele fala, já que é bom, por que que não obriga a gente a receber, né? É que o mestre não violentaria o santuário de cada filho de Deus, nem mesmo por amor. Cada espírito guarda seu próprio tesouro e abrirá suas portas sagradas à comunhão com o Eterno Pai. Então, aí vai começando a aproximar do versículo de Paulo. O que que ele está explicando? Olha bem, cada um de nós tem um tesouro dentro de nós. E que a porta de tesouro, de contato com a comunhão de Deus, somente eu posso abrir. Cada um tem que fazer o trabalho de abrir essa porta. A porta que nos leva a essa comunhão com o divino, com a espiritualidade superior. É nós que temos que abrir a porta. É nós que temos que fazer esse processo de desabrochar. Entende? O Criador oferece à semente o sol e a chuva, o clima e o campo, a defesa e o adubo, o cuidado dos lavradores e a bênção das estações. Mas a semente terá que germinar por si mesma, elevando-se para a luz solar. Olha tudo que o Criador dá para a semente. O pedaço que cabe a ela é pequenininho, só germinar, mas mesmo assim, ela tem um GPSzinho dentro dela, porque ela podia germinar para baixo. E ela germina para cima, no caminho certinho. Por quê? Porque tem aquela atração pela luz, né? Então, é como se ela tivesse um GPSzinho que falasse, tu tem que crescer, mas é direção de cima. E ela vai direitinho, senão ela germinava afundando, não ia dar certo. Então, tudo isso a sementinha recebe para poder fazer uma pequena parte do trabalho. O homem recebe igualmente o sol da providência e a chuva de dádivas, as facilidades da cooperação e o campo da oportunidade, a defesa do amor e o adubo do sofrimento, o carinho dos mensageiros de Jesus e a bênção das experiências diversas. Todavia, somos constrangidos a romper por nós mesmos os envoltórios inferiores, elevando-nos para a luz divina. Olha bem, gente, providência, dádiva, cooperação, oportunidade, amor, o sofrimento para que a gente possa quebrar nossos padrões, o carinho, a assistência dos mensageiros de Jesus, experiências mil, né? Mas a gente tem que romper, lembra da parte inferior da nossa psique, mais ligada ao instinto de conservação, que faz com que a gente tenha ações mais ligadas ao egoísmo, ao orgulho, à posse, ao apego. Isso a gente tem que romper, é trabalho nosso, é só esse. Para poder acessar toda essa beleza que a gente está aí recebendo, e o que é o detalhe, porque essas forças que a gente recebe ajudam a gente a diluir essa outra parte mais apegada aos instintos. Uma coisa ajuda a outra. Entendeu? Eu não consigo romper com a parte inferior da minha psique sem desenvolver a superior. Então, eu trouxe para vocês esse quadro aqui, que está na Capela Sistina, de Michelangelo. Olha que interessante que esse quadro, né? Esse aqui é Deus, tá, gente? Então, você vê a postura corporal de Deus. Ele está completamente interessado em fazer o contato com o homem. Ele está à procura desse contato, né? Você vê que o corpo dele todo se dirige a esse contato. Ele se vai ao todo, a essa direção. Já o homem, se você vê metade daqui, ele está resistente a esse contato, porque você vê a posição do braço, essa posição aqui do corpo, ele está resistente. Ele quer, mas não quer. Eu vou, mas não vou.
mais ou menos que nem nós. E aí ele se estica preguiçosamente em relação a Deus, mas o contato não acontece porque falta o quê? Vontade. Fazer o quê? Não é esticar o dedo, não. É o punho, ó. Falta fazer isso, ó. Um pequeno trabalhinho para que o contato aconteça. É o que Emmanuel está querendo falar conosco. A gente tem tudo isso para nos ajudar. E é um pequeno trabalho que ficou para nós, igual para a sementinha. Pequeno movimento do punho aqui, ó, ele faz o contato. Vânia, eu posso fazer a analogia dessa questão dele estar acomodado, Sim. né? Nessa posição, assim, de não querer fazer esforço nenhum, e é o que a gente... nós somos acomodados na nossa, né, posição hoje. O bracinho dele lá fala bem de uma posição de acomodação, né? Por pior que seja, a gente acomodou e não sai daqui, né? A gente quer ficar... Mesmo não sendo bom, a gente não quer mudar. As inspirações e os desígnios, vontade, as ordens do Mestre, permanecem à volta de nossa alma, sugerindo modificações úteis, induzindo-nos à legítima compreensão da vida, iluminando-nos através da consciência superior. Entretanto, está em nós abrir-lhes ou não a porta interna. Então, olha aqui, a parte da consciência superior. É essa outra parte da psique nossa que nós temos que desenvolver para conectar com essas forças divinas, né? Então, o que ele fala, ó, não falta inspiração, não falta vontade de Jesus. Nós sempre estamos rodeados de oportunidades, de seres que querem nos ajudar, né? Nos sugerindo modificações que nós precisamos fazer, induzindo a gente a compreender os movimentos da vida, mudar a maneira como a gente entende as questões, né? Iluminando-nos através da consciência superior. Entretanto, eu posso ou não abrir essa porta de comunicação. Então, o santificar é quando eu abro essa porta de comunicação e comunhão com o divino, que eu me aproximo do divino, eu vou fazendo o processo de aproximação, de imantação, de compreensão com esse divino, isso vai tirando os laços que vão me empreendendo mais ao corpo, às sensações, aos instintos, entendeu, gente? São dois movimentos que um ajuda o outro, né? É isso que é a santificação. Cessemos, pois, a guerra de nossas criações inferiores do passado e entreguemo-nos cada dia às realizações novas de Deus, instituídas a nosso favor, perseverando em receber no caminho os dons da renovação constante em Cristo para a vida eterna. Criações inferiores, gente, é nossas emoções, é nossos pensamentos de raiva, de inveja, de ciúme, né, de disputa, de competição entre nós, né? Então, eu posso fazer guerra a isso? Quanto mais eu guerrear, mais força eu dou para tudo isso, sabia? A aceitação, a conscientização disso é que vai me tornar possível mudar isso. Enquanto eu estiver em guerra, eu estou em oposição com a parte que sou eu mesma. Como é que eu posso me opor a uma coisa que eu sou? Ou eu vou esconder, fazer de conta que eu não sou. Então, vamos pegar um exemplo simples, né? Bem simples. A questão da fragilidade humana, que a gente tem tanta dificuldade de assumir, que nós, às vezes, precisamos de ajuda, que eu não dou conta de tudo, que eu não sei tudo, né? Então, se eu não aceito essa parte dessa fragilidade humana, eu escondo isso. E, por fora, eu vou mostrar o contrário. E essa fragilidade, eu vou conseguir lidar com ela? Não vou. Que ela está escondida na medida que eu me assumo como um ser humano em desenvolvimento, com as minhas limitações,
eu vou tirando esse orgulho, essa arrogância, que é a falta de aceitação da nossa humanidade. E não fazendo guerra. Como é que eu faço guerra contra o que eu sou? Então, passa primeiro por uma aceitação para que haja transformação. E não é aceitação com conivência, não é aceitação com identificação. Essa parte é minha e, a partir daí, eu posso lidar com ela, estar vigiando ela e no caminho de mudança, mas consciente. Tá? Então, não adianta a guerra, né? Agora, realizações novas com Deus, né? E mudando ao pouco, trabalhando essas emoções, mudando a maneira como eu enxergo as coisas, daí eu mudo o pensamento, né? E perseverando em receber no caminho os dons de renovação. Receber os dons de renovação vem de cima. O que nos transforma é energia divina agindo em nós, juntamente com o esforço meu de me conhecer e me aceitar, e me propor esse trabalho, esse burilamento prolongado nosso, das nossas questões inferiores. Entendeu? Aí eu chego na vida eterna. Não era a santificação, o processo de santificação para chegar na ressurreição ou na vida eterna, né? Em Cristo, mesmo que você não seja cristão. É em Cristo, é Cristo que é a ponte. Tá? Tudo de bom que acontece no mundo tem na mente do Cristo a origem. Isso é independente se você é cristão ou não, é para todo mundo, né, gente? Então, agora, voltando de novo ao versículo para ver se entende. Mas agora, libertos do pecado, quando a gente conseguir se libertar dessa parte mais instintiva, a serviço de Deus, ou seja, agora eu obedeço à vontade divina, os meus frutos, que são pensamentos, sentimentos, emoções, estão em direção de uma aproximação do divino, ou seja, a santificação, e tendo como desfecho final a vida eterna, ou seja, a ressurreição. Alguém quer perguntar alguma coisa, gente? Vânia, a gente tem que ter muito cuidado de olhar a nossa volta para dentro de nós. Eu estou falando isso como experiência que eu vivi esses dias, na correria, uma coisa aqui, olha outra aqui. E eu pensava, gente, eu estou exausta, eu não dou conta, meu Deus, me ajuda, me dá uma solução para isso. Eu preciso, mas como é que eu vou fazer? Eu preciso fazer essas coisas. E tentando fazer aquilo, e num estresse, num cansaço absurdo. Não estava dando conta. E eu falava, Jesus, me mostra o caminho. O que eu preciso fazer? Não me veio o problema, a doença? O que ela veio trazer para mim? O ensinamento. Você agora vai ficar parado. Você agora não vai fazer o que você estava fazendo do jeito que você estava fazendo. Deu um agora você vai break, né, respeitar. Lourdes? Deu um break, pá, de uma vez. Mostra para a gente que a gente não é superior, que a gente não é dona do mundo e que a gente não é capaz de fazer tudo que está à nossa volta e que tem outros recursos, outros meios da gente voltar para dentro e pensar, opa, deixa eu dar uma parada aqui, deixa eu dar uma freada, eu preciso aprender a falar não, eu preciso aprender a dizer, não, gente, eu não dou conta sozinho, eu preciso de ajuda, e muitas vezes o nosso orgulho não deixa a gente fazer isso. Isso é orgulho, né? Isso. E aí vem o que vem, você para, pronto. Agora eu não posso fazer as coisas, tem que ficar quieta. É isso. Não é assim?